Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. Não é por acaso que o nosso símbolo é formado por abelhas. Simp, sonhando e realizando sonhos. De agosto de 2015. Entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. E hoje vamos saber um pouco mais da história dos doces no Brasil e visitar uma pequena empresa que fabrica máquina para doces. No quadro Fique Atento, o Dr. Marcos Tavares Leite fala sobre a regulamentação da PPE, Programa de Proteção ao Emprego. Ainda vamos ter dicas de como elaborar contratos com empresas de outros países. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o presidente da APAMAGES, Dr. Jaime Martins de Oliveira. Estamos no ar! Recentemente falamos do Programa de Proteção ao Emprego instituído pela medida provisória 680, agora iniciando sua tramitação no Congresso Nacional, inicialmente na Câmara dos Deputados. O que nós vemos é que um pouco cria de novo este programa. Na verdade, ele aumenta a burocracia, aumenta exigências que até então não eram formuladas e, portanto, do ponto de vista da eficácia, realmente pouco vamos ver em benefício das empresas ou mesmo da manutenção do emprego. O que nós temos hoje, já na CLT, e já há uma previsão para que haja um acordo coletivo entre empresa e sindicato da respectiva base para redução de salário e redução de jornada. Agora, essa medida provisória, ela mantém essa possibilidade de redução de salário e redução de jornada, mas acrescenta um novo elemento, o Ministério do Trabalho. Ou seja, aumenta a burocracia em primeiro lugar. Além do acordo coletivo feito entre empresa e o sindicato de trabalhadores da base respectiva, ainda fica sujeito este acordo para redução de jornada, com redução de salário, fica sujeito ao deferimento por um comitê específico do Ministério do Trabalho. Portanto, já aumentamos aí a burocracia. Além disso, para ter acesso a esse programa de proteção ao emprego, a empresa deve demonstrar que está absolutamente regular no ponto de vista fiscal, ou seja, precisará apresentar certidões negativas de débito no âmbito da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Previdência Social. E aí eu pergunto, empresas que estão em dificuldades financeiras, comprovadamente em dificuldades financeiras nesse momento de crise, será que conseguirão todas ter essas certidões negativas junto à Receita Federal? Se mal conseguem pagar o salário dos seus empregados, estão conseguindo pagar em dia as suas obrigações fiscais? Portanto, mais um óbice, mais uma dificuldade de acesso ao chamado Programa de Proteção ao Emprego. Além disso, nós temos ainda a questão da estabilidade, que até então poderia ser negociada com o sindicato, mas por força da medida provisória, o empregado abrangido nesta medida, ele tem a estabilidade por todo o período de abrangência do programa e mais 1/3 desse período. Será que as empresas terão condições de manter toda essa estabilidade? Realmente é assegurada às empresas que vão superar a crise econômica, esta crise que nós temos no país, num período de 6, 8 ou 12 meses? Portanto, mais um óbice, uma vez que não é certo que se vai ter efetivamente esta recuperação. Por fim, uma questão que pouco se fala, pode-se dizer que ela está quase escondida na medida provisória, porque da parte que o governo, com recursos do FAT, reporá, ressarcirá
o trabalhador daquela redução de salário, ou seja, 15 dos 30% que seriam reduzidos, ele receberá 15 dentro de uma limitação com recursos do FAT, as empresas empregadoras deverão recolher os encargos sociais sobre também esta parcela, ou seja, mais custo, coisa que não existia e não existe na modalidade de redução de salário com redução de jornada previsto no CLT. Portanto, essa medida é muito mais de proteção ao próprio cofre do governo federal do que ao trabalhador e às empresas, porque assegura o recolhimento dos encargos sociais, inclusive sobre parte que a empresa não paga, exige a regularidade fiscal e ainda assim economiza o governo no momento em que se tem um desemprego latente, não vai ter que abrir mão de verbas do fundo de garantia, que estão sob seu controle, e também verbas do seguro-desemprego. Portanto, é muito mais uma proteção de caixa do governo federal do que das empresas ou dos trabalhadores. Você sabia que os primeiros doces chegaram ao Brasil com Pedro Álvares Cabral em 1500? Eles foram ofertados como presentes aos índios de Porto Seguro. Logo, as senhoras portuguesas trariam suas receitas cheias de segredos. Os primeiros doces genuinamente brasileiros foram o pé de moleque, a paçoca, a rapadura, a cocada, o quindim e os bolos de mandioca. Nossa pequena notável de hoje visitou uma empresa que cria máquinas e equipamentos para a fabricação de doces, com design e tecnologia que antes não eram encontrados no mercado nacional. Os nossos equipamentos são para pequena, média e alta produção, para panificadoras, para confeitarias, indústrias, supermercados, na área de confeitos e doces. Centrífugas, cortadoras e derretedeiras são alguns exemplos das máquinas produzidas por sua linha de produção. Nossas máquinas são totalmente construídas na nossa empresa. Nós temos o nosso centro de usinagem, a parte de caldeiraria e solda também é feito na nossa empresa, a parte de montagem, ajustagem, depois da ajustagem nós temos a parte de programação, eletroeletrônica, e todos os testes do equipamento são feitos na nossa empresa antes da entrega ao cliente. A doutora Joyce Foster nos dá algumas dicas importantes na hora de fechar um contrato em português ou em língua estrangeira. Os contratos assinados em outro idioma, com previsão de execução em território nacional, necessariamente precisam ter as versões de todas as partes contratantes. Então, por exemplo, uma empresa americana que celebra um contrato com uma empresa brasileira deve ter este contrato escrito em inglês e em português. Essa tradução tem que reproduzir integralmente todas as cláusulas e disposições. A tradução desses contratos deve ser sempre juramentada. A empresa brasileira precisa compreender integralmente as cláusulas daquele contrato e a empresa americana também. No entanto, se uma das partes decidir discutir alguma obrigação ou alguma responsabilidade em juízo, deve se atentar para fazer a tradução juramentada, porque somente a tradução juramentada tem fé pública capaz de produzir provas em juízo. Outra dica importante diz respeito a documentos assinados após o contrato principal. No momento de celebrar documentos a posteriori, ou seja, no curso da relação, mas depois da data de celebração do contrato, a parte deve imaginar o que ela pretende com aquele documento. Se for uma simples comunicação, ela pode remeter sempre em um idioma que a outra parte compreenda. No entanto, se for um memorando, uma ata de reunião, um aditivo, um anexo que vai vincular essa parte contratante, é importante que siga a sorte do principal. Ou seja, uma vez que o contrato principal é colunado e bilíngue, esse documento também deve ser. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto. Ele é o presidente da APAMAGES,
que é a Associação Paulista dos Magistrados. É um prazer tê-lo conosco, doutor Jaime. Prazer é meu, doutor Cury. Mais uma vez, muito honrado de participar desse programa do SIMP. Presidente, o Brasil vive um momento totalmente diferenciado da história. A grande questão é, o senhor acredita que nós corremos um risco institucional ou os poderes estão absolutamente funcionando dentro do regime democrático? Olha, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Acho que, pelo que nós assistimos das instituições, o Brasil está, evidentemente, passando por um momento difícil de turbulência política, de turbulência econômica, mas nós notamos também que as instituições estão funcionando bem. O judiciário muito tranquilo, muito firme, fazendo o que tem que ser feito, porque isso é importante. Congresso, há uma crise instalada entre Congresso e Executivo, mas de maneira geral, o que se percebe é que a sociedade acompanha o desenrolar dos fatos, mas acompanha apreensiva, evidentemente, pela gravidade dos fatos que têm sido trazidos a público, mas tranquila com relação às suas instituições. E nós, daqui de dentro do Poder Judiciário, muito tranquilo, acompanhando, sabemos que o Brasil está bem maduro, está muito forte e tem instituições que realmente hoje estão à altura da sua grandeza. E o Brasil sai dessa não diria com tranquilidade, mas com firmeza. Agora, nós olhamos o quadro nacional e claro que nós olhamos um acúmulo substancial de processos no judiciário. Isso é porque, na sua avaliação, as pessoas acreditam no judiciário como um judiciário, um poder imparcial, um poder que realmente responde às demandas? Esse é um aspecto bem positivo, uma visão muito boa da situação, daquela que revela a procura pelo judiciário. O que nós notamos é que depois da abertura democrática, né, com a abertura democrática, com a nova Constituição, a sociedade brasileira descobriu o caminho da justiça e procurar os seus direitos no judiciário passou a ser algo cotidiano. Nós estamos com cerca de 100 milhões de processos no Brasil, 20 milhões aqui em São Paulo, que praticamente de 100 milhões, se tirarmos aí cada processo com duas partes, estamos falando de 200 milhões de pessoas litigando, que é praticamente a nossa população total. Então, o presidente do nosso tribunal costuma em alguns discursos dizer, o presidente Nalini, de que o Brasil está em litígio, né? Mas isso, na verdade, revela a amplitude, essa mudança de paradigma que o brasileiro não tinha, passou a ter, e revela também que ele quer que as suas demandas sejam resolvidas pelo judiciário. O judiciário, nos últimos anos, está abrindo várias frentes de soluções alternativas de conflito, como mediação, que é talvez a mais importante delas, mas a população ainda procura resolver, ela quer ouvir a palavra do juiz. Isso revela, de fato, Cury, como acabou de falar, que o judiciário tem a confiança da população e isso é importante. Nós temos que trabalhar, na verdade, agora, para que essa resposta seja mais efetiva e rápida. E esse é um trabalho que o judiciário está fazendo, porque essa demanda não existia antes da abertura, ela passou a existir depois. Sucessivos planos econômicos atolaram o judiciário de processo e nós ainda não conseguimos sair e alcançar aquele judiciário que é o ideal e o anseio de toda a magistratura. Presidente, nós ouvimos vários comentários de que o Poder Judiciário ele está legislando, ele está ocupando um espaço que seria do Legislativo. Qual a sua avaliação dessas colocações nesse sentido? Olha, eu vejo com preocupação há certas afirmações com relação nessa linha, e eu já ouvi, já li muito artigo sobre isso também, mas na verdade o que o judiciário tem feito é o judiciário tem agido de acordo com aquilo que a Constituição preconizou. Essa Constituição, né, a Constituição Cidadã, que já foi muito reformada, mas ela trouxe uma nova realidade.
e ela levou as questões para o judiciário solucionar. E o judiciário tem dado as respostas, né? O que ocorre, e isso sim pode estar ocorrendo, é que muitas vezes a legislação demora a surgir. E aí sim, por exemplo, nós tivemos, em um passado bem recente, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que foram necessárias porque a legislação não se altera, quer dizer, há projetos de lei no Congresso há muito tempo, né? E o Supremo, então, acabou por decidir determinadas questões, interpretando a Constituição de uma maneira direta. Isso poderia ter sido resolvido de outra forma? Sim, por lei, poderia, mas não significa que o Judiciário está legislando, significa que ele está solucionando, e essa é a sua destinação, de acordo com o material produzido que ele tem. Então, se eu tenho a Constituição e a Constituição garante, por exemplo, para dar um exemplo corriqueiro e comum e que gera muita crítica, é o exemplo do medicamento, né? A Constituição garante, então trouxe um conjunto de direitos para a população em relação ao medicamento, e o cidadão vai ao posto de saúde e não encontra o medicamento, seja o posto municipal, posto estadual ou um posto do SUS federal. Ele não encontra o medicamento. Então o que ele faz? Ele diz, olha, a Constituição me garante, eu tenho direito a ter esse medicamento. Ele vai ao judiciário, e o juiz tem respondido a ele, sim, a Constituição lhe garante isso e está lhe apresentando a solução, né? Então isso não é ativismo judicial, isso não é legislar, isso é cumprir a Constituição, né? É que nós não estávamos acostumados a isso, né? Antigamente o sujeito ia ao posto, não encontrava o medicamento e nada acontecia, né? Ele não ia ao judiciário, não sabia que tinha esse caminho e nós não tínhamos essa tradição. Então hoje o judiciário está respondendo de uma maneira muito mais clara e direta às demandas sociais. E esse é o seu papel, desde que esteja, lógico, o direito garantido na lei ou na Constituição. Bom, nós vivemos, e está estampado em todos os jornais, em toda a mídia, um momento de crise econômica. Indiscutivelmente, historicamente, toda vez que se tem uma crise econômica, se tem um aumento de demandas no judiciário. Essa é a visão do judiciário também? Aumenta, ou não? Claro, aumenta. A gente sabe, os jornais já estão noticiando o aumento do desemprego. O sujeito está empregado, tinha, portanto, uma programação de vida, foi lá, financiou a compra de um automóvel, de um eletrodoméstico, talvez de um imóvel, porque tinha uma perspectiva de vida. Vem a crise, pega esse cidadão de surpresa e de um dia a outro ele é demitido. Primeiro aumento de demanda nós vamos sentir na Justiça do Trabalho, né? Por quê? Porque esse funcionário demitido tende ou pode muitas vezes buscar discutir seus direitos na área trabalhista para saber se recebeu ou não recebeu o que tinha direito. Mas um segundo momento, ele não vai conseguir provavelmente honrar os seus compromissos. Então nós vamos começar a ter uma inadimplência nos contratos, as pessoas não vão cumprir os contratos, não vão conseguir pagar esses contratos e o credor, aquele que tem o dinheiro para receber, vai propor uma ação para poder receber isso na justiça. Isso vai gerar demanda. E se a crise se aprofunda, a nossa experiência não muito distante diz que vão surgir planos econômicos, iniciativas de solucionar, que acabam afetando os contratos. Então não foi boa, porque eu digo, até hoje nós estamos discutindo na Justiça Plano Collor 1 e 2, Plano Bresser, o RV, né? Esses temas todos, que muitos já nem sabem, né? Talvez se pegarmos um adolescente, nem vai saber do que nós estamos falando, a Justiça está discutindo isso até hoje. Esses contratos que foram afetados por razões desses planos econômicos todos, ainda não foram solucionados pela Justiça. Então não é bom, não. Nós temos um novo Código de Processo Civil. Também. Como é que o senhor vê isso, presidente? Bom, a previsão é que o novo Código de Processo Civil comece a vigorar a partir do próximo ano, mas há também tentativas e propostas de se postergar um pouco a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Uma mudança de legislação, especialmente de um Código de Processo, é uma mudança que afeta muito o judiciário.
O que nós percebemos é que, e para nós, na nossa visão do judiciário, o Código não enfrentou, talvez, aquilo que é mais importante na visão de boa parte da magistratura, que é a questão recursal. Enfrentar a limitação, a necessidade de limitar os recursos, ou de racionalizar, pelo menos, esse sistema de recursos. O sistema recursal brasileiro, ele é um sistema que eu chamo de irracional, porque ele é feito para que o processo não termine nunca. Toda decisão é recorrível e não é recorrível uma única vez, mas inúmeras vezes. Então os processos não terminam. Isso não é razoável, não é lógico, isso não é produtivo e ajuda muito a prejudicar o andamento da justiça. Esse novo Código de Processo Civil, com certeza, vai afetar o andamento dos processos, porque o Código vai encontrar vários processos em fases diferentes e ele passa a ser aplicável a partir daquele instante dali para frente. Então vai afetar muito a vida, as pessoas têm de se adaptar, é um código totalmente novo e isso vai gerar problemas, com certeza. O senhor foi o primeiro juiz em 60 anos que não é desembargador, que assumiu a presidência do importante órgão que é a APAMAGES. Qual o seu grande desafio hoje? Qual a sua grande luta dentro da APAMAGES, na área do Congresso Nacional, de mudança de legislação, que eu ouvi dizer que tem algo a ver com eleições? É verdade. Olha, bom, eu primeiro digo que é extremamente honroso presidir a Associação Paulista de Magistrados e sucedi grandes presidentes, a despeito de serem de primeiro e segundo grau, isso foi uma circunstância. Eu fui honrado em ser o primeiro juiz, mas nós teremos outros juízes, outros desembargadores. O importante é que se apresentem lideranças que queiram também trabalhar a questão do judiciário, melhorar a nossa instituição e colocar o judiciário sempre na sua posição de destaque como poder do Estado, mas um poder integrado com os demais e focado na melhoria da nossa sociedade, que é a sociedade brasileira. Nós temos grandes demandas. A APAMAGES atua intensamente no Congresso, mas muito intensamente no Congresso Nacional e aqui também na Assembleia. Nós criamos algumas agendas legislativas, imprimimos, publicamos com a opinião da associação sobre projetos que nós reputamos importantes para a magistratura, para o judiciário. E nesses projetos, a partir disso nós levamos aos deputados, os parlamentares, trabalhamos muito com os parlamentares da bancada paulista, que é a nossa bancada, mas não exclusivamente, e ali tentamos mostrar o que é importante mudar ou não nos projetos. O principal e hoje, talvez o mais importante projeto, que não é novo, tem mais de 20 ou 25 anos, vamos dizer, essa discussão, diz respeito às eleições diretas, que nós chamamos de eleições diretas, que não é outra coisa senão permitir que todos os juízes possam votar e escolher o presidente do seu tribunal, seu respectivo tribunal, do tribunal que ele faz parte. Isso já encontrou muita resistência no judiciário, mas hoje já é quase um consenso de que é necessário e se discute então quando vem e como deve vir para que os juízes possam participar. A APAMAGES atua muito, não só a APAMAGES, preciso fazer justiça, todas as associações de magistrados e a AMB, que é a nossa associação maior. Dr. Jaime Martins de Oliveira, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito, porque cada vez que o senhor, como presidente, e a sua entidade promove algo pela melhoria do Poder Judiciário, o Brasil está melhorando. Obrigado. Continue nessa empreitada. Obrigado. Assim. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!